Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Perícia Federal. Aqui você já sabe, ciência e justiça estão sempre em evidência. É isso mesmo, Dani. Hoje nós vamos conhecer os bastidores de uma experiência que envolve muita diplomacia, ciência forense e combate internacional ao crime organizado. O que faz um perito criminal federal no Peru, por exemplo? Como é trabalhar lado a lado com a Polícia Nacional do Peru e outras forças de segurança peruanas? É isso, Gu. A gente recebe aqui hoje o perito criminal federal Jorge Zaca. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. E ele vai contar um pouquinho do que ele foi fazer ali. Ele ficou em missão por 6 meses, primeiramente, e depois voltou e ficou mais 2 anos. Zaca, conta pra gente como que foi esse processo. Foi um concurso, um processo seletivo? Foi um convite? Como que funcionou esse posto do perito criminal federal ali junto à polícia peruana? Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Dividir essa experiência que eu acho que é muito proveitosa e importante para os nossos colegas peritos e também para a própria Polícia Federal. Bom, essa história é uma história longa, né? Eu estou na Polícia Federal desde 2002, eu sou engenheiro químico de formação. Aliás, faço 40 anos de formado esse ano. Preciso emagrecer porque tem a reunião de ex-colegas, né? Isso é importante. Final do ano. Sou lá da Federal do Rio Grande do Sul. E desde que eu comecei na Polícia Federal, eu trabalhei com várias coisas diferentes, porque eu trabalhei em petroquímica primeiro por 16 anos, antes de vir para a Polícia Federal. Vou fazer um breve histórico primeiro. E nesse tempo eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, fiz um MBA, você vê como é o espírito de inquietude sempre. E quando eu vim para a Polícia Federal finalmente em 2002, bem na época que começaram as fusões entre as empresas e começaram a demitir várias pessoas, né? Você era um engenheiro químico como eu na indústria A, eu na indústria B, um de nós dois ia rodar. E assim eu vi vários colegas sendo demitidos e eu resolvi, quem sabe eu não faço um concurso, né? E bem nessa época apareceu o concurso da Polícia Federal. 23 anos depois estamos aqui, né? Bom, mas de qualquer forma, eu sempre procurei me envolver com diferentes atividades pelo meu perfil de pesquisador, porque eu sempre trabalhei com pesquisa na indústria, fazendo parceria com a universidade, e sempre me atraiu muito fazer aquilo que é novo, que é diferente, né? Não ficar na rotina. Nada contra quem gosta do trabalho rotineiro, porque precisa ser feito também. E entre as inúmeras coisas que eu já fiz, eu já mexi com datação de documentos, já mexi com fraude alimentar, não sei se vocês lembram da Operação Ouro Branco, sim. Fraude do leite. E a parte de análise química de drogas também. Lá em 2009, o Adriano Maldana me convidou para trabalhar no PEQI, a gente teve a oportunidade de desenvolver várias coisas. Uma delas, inclusive, a vida da gente dá voltas, né? Bem na época lá que eu trabalhei com o PEQI, eu tive a oportunidade de passar um mês no laboratório da França, trazer algumas das metodologias deles, e na época a gente chegou a assinar um acordo de cooperação, 2012, se não me falha a memória, em que já previa a criação do oficialato de ligação lá em Lyon, na França, no que seria o equivalente ao nosso Instituto Nacional de Criminalística. Infelizmente, por razões de falta de vontade, talvez política, a coisa não avançou. Mas vejam que lá atrás já existia essa coisa, né, relacionada à área diplomática, relacionada à área técnico-científica, que é o que essa posição ela tem tudo a ver, né? Você tem que saber transitar. Você tem que ser um bom técnico, mas você tem que ser uma pessoa também que saiba se relacionar. Sim. Você tem que saber se comunicar, você tem que saber engolir sapo, você tem que saber obedecer os ritos da área diplomática que existem e a gente não pode negligenciar, porque a gente, na condição seja de adido, oficial de ligação, a gente é como que um convidado dentro da Embaixada do Brasil, no exterior, então a gente tem que seguir aquilo que determina a embaixada, né? O posto, então, é um oficial de ligação, é um oficialato. O nome do posto é oficial de ligação, alguns chamam de oficial de enlace. Qual que é a ideia da posição? A posição é a seguinte: você faz parte da adidância, você está, vamos dizer assim, subordinado ao adido, e você tem que fazer, como o próprio nome da posição diz, fazer a ligação entre a Polícia Federal e uma outra instituição. No meu caso, era com a Polícia Nacional do Peru, especificamente com a perícia da Polícia Nacional do Peru, né?
Mas voltando um pouquinho, só como que isso surgiu. Então, por eu ter trabalhado na área de drogas, eu fui convidado pelo nosso colega Sérgio Cibreiros para participar de algumas operações na fronteira, na tríplice fronteira Brasil, Peru e Colômbia, lá em Tabatinga. Eu participei na época de umas 3 operações que na época chamava Operação Trapézio. E nessa época a gente conheceu os policiais da PNP e os peritos da PNP. Então a gente firmou uma amizade muito grande. E em função desses trabalhos que começaram, no meu caso, em 2013, as Trapézio começaram em 2011, que se assinou um acordo de cooperação entre a Polícia Federal e a Polícia Nacional do Peru, que nesse acordo já previa a criação de oficialato de ligação, inclusive um oficial de ligação técnico-científico. Perito. Sim. Na época, as 2 principais áreas eram a análise de drogas, obviamente, porque o Peru é um grande player aí no mercado ilícito de cocaína, infelizmente, né? E outra na área de imagens de satélites, porque eles tinham muito interesse em rastrear pistas de pouso e atividades ilícitas perto da fronteira Brasil-Peru, uma fronteira de 3.000 quilômetros, imagina, né? Então a gente precisa muito desse tipo de apoio. Então foi assinado o acordo em 2017, e houve várias tentativas de um perito para lá, se eu não me engano, o perito Roosevelt, que aliás já foi presidente aqui Sim. da PCF, quase foi, só não foi na última hora porque o pessoal meio que sentiu que, não, mas essa posição tem que ser uma pessoa da área química ou uma pessoa da área de imagens satelitais, porque isso estava escrito no contrato, mas nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, eu acho que esse paradigma não precisa ser assim. Enfim, o Roosevelt acabou não indo, isso ficou dormente por um tempo, até que, se não me engano, em 2020, o nosso então DITEC, o perito Alain, sugeriu o meu nome, me convidou, se eu não queria reativar isso, em função das pessoas que eu conhecia, dos contatos que eu tinha no Peru. E quando ele me convidou, não estava muito claro quem iria ocupar a vaga. Ele disse, Zaca, ajuda aí para a gente ver se consegue reavivar esse assunto. Colocar para frente, né? E dito e feito, eu contatei a Carmen Sandoval, que é uma perita muito parceira nossa, que é coronel aposentada agora da PNP, que agora trabalha coincidentemente na UNODC em Lima, e que esteve aqui agora por 3 semanas, né? Depois a gente vai falar dos resultados desse projeto todo. E aí a coisa desencadeou, porque o pessoal de lá se interessou de novo, porque isso já era uma demanda antiga. Houve a demanda por parte da PNP para a Polícia Federal. Nesse meio tempo houve troca de diretoria, assumiu o Nivaldo Pôncio e o Guanais, e eu deixei eles bem à vontade. Olha, esse processo está andando, mas fiquem à vontade para convidar uma outra pessoa da confiança de vocês. E o Guanais me disse bem assim, não, tu é o meu nome, então continua tocando esse projeto. E assim foi até que foi aprovada uma missão precursora. Você sabe que nessa vida nada é fácil, né? Então, para que ir numa missão precursora? Para justamente... exatamente. Justamente para tentar justificar a criação de uma posição que não existe. Ela não existia até então. Mas ela existia formalmente, dentro do acordo de cooperação. Mas, assim, não existia uma posição de oficial de ligação técnico-científica. Entendi. A primeira. Essa seria a primeira. Então... pode-se imaginar que haviam até algumas resistências intracorporação para a criação disso, porque seria, digamos assim, uma coisa exclusiva de peritos, né? Então, eu me lembro que quando eu fui para a precursora por 6 meses, que eu topei ir, minha mulher também, né? Depois eu conto um pouco dessa história, eu ouvi em conversas de corredor que haveria muita resistência à criação desse cargo. E que eu não me iludisse muito, vai lá, faz a tua missão, mas talvez não seja o caso. Talvez tá não bem? passe dos 6 meses. Saiba disso. Não crie muita expectativa. Então, na época, eu aceitei ir. A minha esposa, a Rose, que tem coisas que é só Deus mesmo, né? Bem na época se aprovou a resolução de trabalho de home office na Polícia Federal. Então, ela conseguiu me acompanhar e fazer home office. Tranquilo. Com o apoio administrativo que ela trabalhava na DPCRIM, então ela foi fazendo isso. Então parece que tudo se juntou para que a gente pudesse ir, né? Então fomos por 6 meses, eu tive a possibilidade de mapear o que um oficial de ligação poderia fazer, e basicamente são 3 coisas: dar apoio técnico-científico à adidância, qualquer assunto de perícia que surja
que envolva a adidância da Polícia Federal lá em Lima, no Peru, você tem que dar apoio. Se não souber, corre atrás, liga para o INC, fala com os colegas. Fala com o colega. Uhum. Isso aconteceu inúmeras vezes, tá, gente? A segunda coisa é a minha área de origem, que é a área de Química Forense. Então, eu ficava lotado dentro do laboratório de Química Forense da PNP. E esse é um laboratório especial porque ele faz perfil químico de drogas, que tem tudo a ver com o projeto PEIQI, que a gente desenvolve aqui. Então, assim, teve inúmeras colaborações que a gente fez. E a terceira área é fazer justamente, como o próprio nome da função diz, fazer a ligação entre a perícia da PNP e a perícia da Polícia Federal. Então, isso envolveu treinamentos, seminários, ida de peritos nossos do Brasil para lá, vinda deles para cá, tá? Então, mapeadas essas três funções, se criou uma justificativa para o cargo. Por quê? Porque isso é até uma coisa que eu defendo que a partir de agora continue. Que esse cargo não precise ter uma formação específica, por exemplo, só vai perito químico para lá. Não precisa ser perito químico. Mas ele tem que fazer essas três funções. Além da área dele, ele tem que viabilizar. Que é possível, que né? É possível, e é muito né? possível. E assim, eu digo para vocês, assim, sem medo de errar, eu até já usei essa imagem antes, eu sou meio velho, eu já joguei War, eu não sei se vocês já jogaram aquele joguinho de War. Nós temos que botar as nossas fichinhas na América do Sul. Porque são países que precisam muito do Brasil, veem o Brasil como referência. Sim. E é uma área em que presenças de hegemonias como a americana e etc. já não estão mais tão assim. Então, existe um vácuo de oportunidade para o Brasil ocupar essa liderança. Então, assim, eu vejo como muito bons olhos isso. E para justificar, e foi esse o argumento que a gente usou, você pode ter um perito de uma área específica que faça um trabalho na área dele, mas que continue o trabalho nas outras áreas. Você não precisa saber tudo. Até porque você sai da academia de polícia perito criminal federal, né? Então você é uma perito carreira como um multidisciplinar todo, também. exatamente. Existem disciplinas que a gente até chama clínica geral, que qualquer perito, entre aspas, faz. É óbvio que com o passar do tempo você vai se especializando, Sim, com certeza. e ganhando mais conhecimento em diferentes áreas, né? Então é por isso que eu digo que a pessoa que ocupa essa posição, ela tem que ser um bom técnico, mas ela também tem que ser ela tem que ser boa de relacionamento pessoal. Porque você está num ambiente diferente da perícia. Você está na área diplomática, com seus rituais, com as suas reverências. E como a gente, por exemplo, é como se fosse um anexo da Embaixada do Brasil, a gente tem que obedecer ali a todos os normativos e os cerimoniais. Você está representando o país. Você está representando claro. o Brasil, com certeza, né? O que você fez, por exemplo, nesses 6 meses lá, para incentivar as pessoas aqui no Brasil a olharem para essa vaga como ela é necessária Importante. E estender por esses 2 anos, por mais 2 anos, né? Claro. Primeiramente, na minha área específica, eram 3 áreas, como eu comentei, a gente começou a validar e normalizar os métodos de análise dos peruanos. Para quê? Para que as informações do Brasil e Peru possam se comunicar. Porque eu posso analisar a cocaína de um jeito no Peru, de outro jeito aqui no Brasil. Então, se você não tiver uma base comum, você pode ter resultados discordantes e não saber onde é que foi o problema. Geração de relatórios na análise de drogas sobre a situação do Peru. E só para vocês terem uma ideia, o último relatório do DEA, a gente precisa confirmar esses números, mas o último relatório do DEA, das amostras que a gente já enviou para o DEA analisar, Explica 70%. O que é o DEA, só para as pessoas entenderem. A Agência Antidrogas Americana, Pronto, Drug Enforcement Agency. Obrigado, né? Imagina. Eles são a agência que combate o tráfico de drogas nos Estados Unidos, e eles têm um laboratório referência top no mundo. E a gente manda periodicamente drogas, principalmente cocaína, para eles avaliarem e nos dizerem um indicativo de origem. E segundo esse relatório, das amostras que a gente enviou, 70% delas, mais ou menos, têm origem atribuída ao Peru. Caramba, é muito alto. Então, assim, como eu disse, esse dado precisa ser confirmado e a gente quer fazer isso, inclusive, em parceria com o Peru, né? Porque o universo de amostras que a gente manda não é o universo total, né? Então, assim, obviamente, a gente precisa confirmar, mas, de qualquer forma, chama a atenção, né? Que 70% das amostras que a gente envia tem origem atribuída ao Peru. Então, esse tipo de informação é estratégica,
E isso motiva você a dizer, opa, eu preciso de alguém que entenda de análise de drogas nesse país, tá? Além disso, os intercâmbios que a gente promoveu, trouxe peritos peruanos para treinar aqui, houve seminário internacional Brasil-Peru, em que foram convidadas autoridades dos diferentes países, então isso coloca a Polícia Federal em evidência. Todas essas atividades como que justificaram um novo tipo de serviço, um novo tipo de trabalho que antes não era feito, porque um oficial de ligação, normalmente, ele está muito vinculado à investigação. E por estar vinculado à investigação, normalmente são atividades mais sigilosas, mais secretas e que não aparecem tanto. E vamos combinar, né, gente? O produto da perícia é muito bom. Sim. Qualquer trabalho que a gente faça tem alta tecnologia, tem áreas de interesse público. Pesquisa, né? Tem pesquisa, tem repercussão na mídia. Então, uma das coisas que eu fiz logo de início, lá eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista, assim como eu estou fazendo com vocês, com uma das revistas mais assim importantes lá do Peru, porque eles ficaram interessados nessa cooperação Brasil-Peru, o que significava, o que tinha de novo. Então, eu tive oportunidade de fazer essa divulgação. Ou seja, e também caprichamos bastante nos relatórios, né, com bastante informação. Eu acho que a diretoria ficou sensibilizada com uma nova cara, um novo tipo de resultado. Que a gente e dar continuidade também, né? Que a gente sabe que a perícia é capaz de entregar, mas que muitas vezes nós precisamos usar o veículo certo, Sim. Né? A forma de apresentação correta, né? Por isso que eu digo, às vezes aquele estereótipo do nerd, né? Quem nunca, né? Eu não posso falar nada. Mas ele não pode ser só nerd, ele tem que saber comunicar isso. Então, eu acho que isso foi a chave. São perfis também, né? Acho que tem essas Claro. diferenças. Bom, você falou da polícia peruana. O que você viu de mais diferente ali em termos de organização, gestão e governança? Porque a gente está falando de uma polícia militarizada quando a gente fala da polícia peruana. Você teve um baque Sim. muito grande ali? Foi muito diferente? Os principais desafios, né? Também, né? Claro. Sem dúvida, por ser uma polícia militarizada, a questão da hierarquia é muito mais, vamos dizer assim, evidente. Então, assim, primeira coisa, os rankings das pessoas, os postos, como eles chamam das pessoas, ele é muito importante. E uma ordem dada, muitas vezes, ela não é questionada. Mesmo que isso possa, vamos dizer assim, interferir com o melhor andamento dos trabalhos. Vou dar um exemplo para vocês. Todo ano, eles têm o que eles chamam de câmbios. Existe uma regra interna da PNP que cada ano eles reavaliam a localização das pessoas. Então, por exemplo, se eu estou lotado em Lima, sou engenheiro químico, trabalhando no laboratório nacional da Polícia Nacional do Peru. Bom, o Jorge Zaca está lá há quantos anos? 3 anos? Nós estamos precisando de engenheiro químico onde? Em Cusco, no Peru? Então, ele vai removido. E se houver a ordem de cima para baixo, você vai removido. Entendeu? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque aconteceu isso com uma perita do laboratório. Ela é engenheira química, casualmente, colega minha, com a família em Lima, com tudo em Lima, filhos, marido, trabalhando e tudo, foi removida para Cusco. E por mais que, claro, você tenha sempre o QI, né, que alguém conhece e tal, nesse caso não foi possível fazer e demorou outro ano para ela regressar ao laboratório. Caramba. Então, assim, essa coisa da hierarquia a gente observa muito. Outra coisa que é muito comum lá, eu acho que, mas isso é uma coisa do país, eu acho, da cultura do país. Os cargos de direção mudam muito. Desde o ministro do interior até o comandante-geral da PNP, a gente até brincava que no início, quando você vai, né, você quer levar alguns presentes. Então, eu levava uma cachaça de brinde para dar. Nossa, se for levar para todo mundo. Acabou o estoque, né? Porque toda hora trocava em função da dinâmica do país, que é um país que muda muito, né? Mas o que é ruim também, né? Não, essas isso mudanças, eu né? acho assim, você tem que ter um ótimo nessa história. Você não pode mudar demais nem trocar nunca, mas eles casualmente no Até período pela que eu estava continuidade lá, do trabalho é importante, exato. né? E cada nova diretoria você tem que fazer todo aquele trabalho de convencimento de novo. Explicar tudo de novo, né? Para tentar explicar o que você faz, o que você quer fazer. Por exemplo, uma coisa que a gente está viabilizando agora é justamente a troca de dados entre a perícia do Peru e do Brasil.
Eles têm um banco de dados de informações de drogas e a gente tem o PEQI aqui. Nós tivemos reuniões agora essa semana passada para viabilizar esse intercâmbio. Por que a gente está fazendo isso? Porque o nosso sonho é poder pegar amostras georreferenciadas do Peru e trazer para analisar aqui no PEQI. Por quê? Porque aí eu consigo verificar, por exemplo, aquela informação do DEA. Essa droga que chega no Brasil está vindo do Peru mesmo? Eu preciso dessa amostra para calibrar os meus equipamentos. Tá entendendo? Só que a burocracia, a resistência a você exportar drogas num país produtor, ela é muito grande. Então, assim, por exemplo, eu cheguei a dar palestras lá na Anvisa peruana, mostrando como é que a Anvisa brasileira faz, porque a gente importa drogas para fazer, por exemplo, o exercício da ONU, né? Sim, sim. E eles lá nem o exercício da ONU conseguem fazer porque não podem nem importar nem exportar, por questões de sensibilidade desse assunto. Então, uma das coisas que eu já passei para o nosso colega lá, e ele está trabalhando nisso, é justamente continuar com esse trabalho para tentar viabilizar o envio de amostras. Parece que o que precisa fazer é trocar a legislação. E aí tem todo um trabalho árduo, né? Então são as diferenças culturais que eu falo para vocês. Agora, o povo peruano é um povo muito bacana, é um povo muito trabalhador, eles gostam muito do Brasil. Tem um defeito, eles gostam muito dos argentinos também. Mas, então, assim, foi uma experiência muito boa. Não só profissional, mas pessoal também. A título de curiosidade, já que a gente está falando do pessoal, isso eu como uma grande gulosa. E a comida peruana? Maravilhosa. Que eu só fico pensando sobre isso. Eu preciso perder peso justamente por isso. Não, a comida é maravilhosa. Eu não sei se você gosta de ceviche. Muito. Já comeu, é maravilhoso. Você lá tem 3, assim, ecossistemas básicos, né? Você tem a montanha com os Andes, você tem a costa e você tem a selva, que inclusive é fronteira com o Brasil. Cada área dessa tem uma culinária muito peculiar e muito característica. E como o Peru tem uma variação de altitude muito grande... Tudo é diferente, né? Você tem temperos, condimentos, frutas, legumes de cada região. Não, batata tem centenas de variedades de batata. Milho, outras tantas. Você vai no supermercado, você vê frutas assim, diferentes que você não viu. Inclusive, tem muitos chefes estrelados Michelin lá em Lima, né? Exato. Então, assim, você pode comer comida excelente de rua, desde um pé sujo, como a gente diz no Brasil. Lá eles chamam de huarique, que é um lugar assim mais simples, mas comida excelente, até você pagar R$3.000 para um casal jantar num restaurante, entendeu? Então, assim... Tem de tudo, tem para todos os gostos. Você falou uma coisa que eu acho importante, é que os países da América têm olhado cada vez melhor para o Brasil. Sim. Né? Antes ainda existe muito um estereótipo voltado para a tecnologia norte-americana, que eles são os melhores, e são muito bons também. Mas eu queria que você falasse mais sobre essa experiência brasileira e como essas pessoas de fora têm olhado também para o Brasil como essa força tecnológica e, sobretudo, de ciência forense importante também. O Brasil, até pelo tamanho geográfico e pelo tamanho do PIB do Brasil, né? Nós somos a metade, o português é metade, mais ou menos, da população da América do Sul, em termos de idioma, e é por causa do Brasil. Sim. Nós temos fronteira com todos os países da América do Sul, exceto o Equador e Chile. O Brasil é sempre visto como referência, tá? E o Brasil, até pela área diplomática, sempre ter adotado uma posição intermediária, nunca ter sido muito radical, o Brasil é visto com muita simpatia por esses países. E na área forense, nós com o nosso Centro Nacional de Difusão de Ciências Forenses, aqui a gente tem uma janela de oportunidade muito bacana de usar a expertise dos nossos colegas. Eu brinco sempre, pessoal, que aqui no INC e no Brasil inteiro, a gente tem muito mais do que uma universidade. Sim. Pô, eu estou com dúvida na área contábil, eu converso com um colega do lado. Enfim, qualquer área do conhecimento, medicina, odontologia. Então, assim, o cabedal de conhecimentos que a gente tem, ele é muito grande e esses países têm muita carência. Então, qualquer coisa que você faça já dá um grande resultado, né? Sei lá, área de genética. O Peru ainda não tem um banco nacional de dados genéticos. O Brasil tem uma baita experiência com isso. Podemos colaborar.
Área de balística, já conversei com o Larry quando eu estava lá. Vamos fazer um banco sul-americano de balística. Imagina o que tem de crimes transnacionais que não são resolvidos porque não há um banco de dados de um lado e de outro. Sim. Porque a perícia vive de comparações. Você tem a tua amostra questionada, a tua amostra padrão. Essa amostra padrão pode ser uma amostra física ou pode ser um banco de dados. Então, assim, as possibilidades são inúmeras e o Brasil tem que aproveitar isso. Pra você ter uma ideia, com esse oficialato lá, o pessoal da Bolívia, da Colômbia, do Paraguai já meio que manifestou interesse em ter também um oficial de ligação lá. Agora a gente precisa articular isso internamente para ver se isso pode ser viabilizado ou não. Mas o importante disso tudo é que a gente colocou o pé na porta. Aqui, ó, justifica, é viável, dá frutos e dá resultados. E a gente precisa aprender a valorizar também a mão de obra brasileira, né? Nesse aspecto também, que é muito boa. Claro. Então a gente colocou o pé e ficou, porque você voltou e já tem um colega lá também. A ideia é a continuidade? Sim, a ideia é ele continuar alguns projetos que a gente começou, né? Como eu comentei antes, a viabilização do intercâmbio de amostras. Essa parte de banco de dados também, o Toledo nos apoiou muito com a vinda agora dos peruanos, foi fundamental. E tem a área dele, que ele trabalha muito na parte de explosivos, parte de agentes químicos, radioativos, biológicos, nucleares, que ele vai fazer florescer também. Então, isso que é bonito, essa posição, porque você pode trabalhar na perícia como um todo e ir regando, né, a sua própria área e a área dos outros para que ela floresça, entendeu? Eu vejo assim como... Aliás, me dá muito contentamento saber que a posição continua e que ela tem muita chance de continuar. E por isso que a gente tem que dar todo o apoio para os colegas que estão fora, porque às vezes as pessoas pensam assim, foi para fora, foi ganhar em dólar, que é Marajá, que maravilha. Mas a gente passa alguns perrengues. Quer que eu conte uma história? Por favor. Por favor. Olha só, missão precursora. Eu não estou numa posição oficial diplomática, correto? Então, eu estou num país ganhando diárias e não tenho possibilidade de fazer carteira de identidade peruana, tá? Mas eu preciso pagar aluguel, estou com a minha esposa no exterior, não vamos viver em qualquer lugar. Preciso abrir conta em banco, certo? Coisas normais do dia a dia. Comprar um telefone. Só que sem identidade peruana é bem mais difícil, tá? É só vocês imaginarem no Brasil como é que isso funcionaria. Bom, fui com o meu passaporte oficial, bonito, lindo, maravilhoso, né? Com isso aqui eu, né? Abre portas. Isso aqui, mais 10 soles, eu entro em qualquer cinema, não é isso? Cheguei no banco para abrir a conta, a mulher disse assim para mim, senhor, o senhor precisa ir no equivalente, seria a nossa Caixa Econômica Federal, pagar uma taxinha que é permisso para firmar contratos em el Peru, ou seja, permissão para você assinar contrato, paga uma taxa e volta. Tá, beleza, vamos lá, paga uma taxa. Quando eu chego no banco, a mulher olha para mim assim, não, senhor, mas o seu oficial. Eu digo, sim, e qual é o problema? O senhor não pode usar esse documento porque o seu passaporte já permite assinar contratos. Ué? Eu disse, então qual é o problema? Não, mas eu preciso desse papel. Eu disse, mas minha senhora, a senhora acabou de me dizer que o meu passaporte serve para assinar contratos. Não pode. Eu digo, como é que eu faço? Liga para Migrações, para ver se eles conseguem. Liguei para Migrações disse, eu não tenho nada a ver com isso. Sendo que eu estava alugando um apartamento e eu precisava fazer um adiantamento de 3 aluguéis. Resultado, fiquei sem dinheiro no Peru e tinha que pedir dinheiro emprestado para os meus colegas. Tá? Ronaldo Oliveira, Jorge Chastalo, obrigado aí. Patrocinadores, que agradecimentos. Nos ajudaram e nos salvaram. Até que um dia a minha colega de perita de laboratório, Flor Viriafana, me vira para mim e disse assim, Jorge, qual é o passaporte que tem a Rose? Eu disse, o passaporte normal, visto de turista. Põe no nome dela. Por que tu não tenta abrir no nome dela? Resultado. Deu certo. Deu certo. E aí, o que aconteceu? A Rose vivia me dizendo, a conta tá no meu nome, hein? Justo. Correto. Então, assim, a gente passa alguns perrengues, sabe? Outra coisa engraçada que aconteceu, posso?
Claro. Claro. É que nessa mesma missão precursora, houve um crédito indevido na minha conta, descontaram num hotel lá em Lima, que não tinha nada a ver, e eu fui no banco, né, para ver, pô, isso aqui, por favor, estornem, porque não é meu. Aí a mulher vira para mim assim, senhor, su cuenta es mancomunada? E eu pensando, né, puxa, já me aplicaram um golpe, a mulher tá perguntando se a minha conta é mancomunada, eu disse, não. E a mulher disse, então não lhe puedo ajudar. Eu disse, como assim? Aí me deu um estralo, que nem dizia um professor meu do lado do Rio Grande do Sul. Deixa eu olhar no dicionário, né? Conta mancomunada é conta conjunta. Então a sua conta, no caso, era... Eu disse, sim, senhora, desculpe, a minha conta é mancomunada. Então, assim, existem palavras no espanhol e no português que são iguais, mas querem dizer coisas diferentes, né? Então, assim, o outro perrengue que a gente passa muito é isso. Eu ia perguntar se o idioma foi, assim, um desafio, como é que é ali, se era sempre no espanhol, ou se o pessoal também unificava ali no inglês. A gente brincava que o nosso idioma era o portunhol, porque Imagino. A gente dava aquela enrolada básica, e claro que com o passar do tempo, você vai acostumando o ouvido. Então, o teu entendimento muda muito. Mas existem situações engraçadas porque, assim, é mais fácil para a gente entender o espanhol do que para eles entenderem o português. Engraçado, né? Também penso assim. E isso se deve à maior complexidade de sons que existe no português que não existe no espanhol. Por exemplo, o meu nome, Jorge, eles não conseguem pronunciar Jorge. Eles pronunciam Jorge. Eu digo, então me chama de Jorge, vai. Então eles me chamam de Jorge. Então, assim, para eles é mais complicado. E a gente percebeu isso nos cursos que a gente dá aqui. Porque às vezes a gente acha que eles estão entendendo, às vezes não estão entendendo nada. Então a gente agora fornece o material em espanhol para eles. Quando o curso é mais bem patrocinado, tem tradução simultânea, e isso faz a diferença, tá? É quase mal comparando a gente em relação ao francês. O francês para a gente também às vezes é difícil de entender, porque eles falam pelo nariz, né? Então, assim... Teve alguns perrengues de idioma, mas no final deu tudo certo. Você foi um precursor, né, desse cargo oficial. Você acha que a criação desse cargo pode abrir novas portas de atuação internacional dos peritos brasileiros, até mesmo em outros países? Com certeza, porque o perito oficial de ligação, ele interage com o DEA, tá? No escritório do DEA, lá em Lima, ele interage com as Nações Unidas, ele interage com o que era observatório, agora virou Agência Europeia Antidrogas. Ele participa do projeto Colombo, que é uma iniciativa também de combate ao desvio de insumos químicos para a produção de drogas. Então, assim, estou falando da minha área, mas isso se aplica a qualquer outra área. Se for alguém lá que trabalha com ouro-alvo, vai também interagir com crimes ambientais, que hoje em dia está muito em voga. Por exemplo, a União Europeia, ela investe muito na Amazônia justamente no combate a crimes ambientais, mineração ilegal, ataques a povos indígenas, coisas desse tipo, né? Então, assim, um perito ocupar uma posição dessa naturalmente evidencia as atividades de perícia e põe ele em contato com essas instituições. Então, por exemplo, é comum, como aconteceu com a Carmen Sandoval, que ela se aposentou da posição de perita da PNP e foi convidada pela ONU-DC a trabalhar no escritório. Então, assim, isso mostra claramente que, sim, sem dúvida nenhuma, ocupar uma posição como essa abre portas aí no cenário internacional. Sobre legado e futuro, quais são as suas perspectivas sobre essa cooperação Brasil-Peru e também com outros países, né? Eu acho que o grande legado é, primeiro, essa quebra de paradigma. A gente, como instituição Polícia Federal, saber que é possível e que é conveniente, que é oportuno termos oficiais de ligação técnico-científico em outras adjudâncias da Polícia Federal. Eu insisto com isso porque isso era uma coisa que não existia antes e que agora passou a existir e que está dando resultados, está dando frutos, tá? O outro legado é justamente a DTEC, né, a Diretoria Técnico-Científica da Polícia Federal, se posicionar como referência tecnológica. Eu nem falo só América do Sul, falo América Latina e talvez Iberoamérica. Também, né? Talvez Iberoamérica pela proximidade cultural. O mundo é o próximo passo, né? Vamos no joguinho do War, né? E o terceiro é
meio que sinalizar para os colegas que é possível, que eles podem também almejar uma coisa dessa. Ontem fui eu, hoje é o Toledo, amanhã pode ser um de vocês, né? Que pode ocupar um cargo desse. E até um novo também, né? Quem sabe em outro país também. Em outro país, exatamente. Então, assim, eu acho que esses são os principais legados e, acima de tudo, garantir a continuidade desse projeto. Que ele não morra, que ele sobreviva e que nós, peritos, nós, instituição, apoiemos quem está lá. Porque quem está lá, obviamente, vão ter coisas maravilhosas, você vai conhecer outra cultura, você vai fazer outros amigos. Eu tenho amigos peruanos, né? A gente até brinca um pouco que nós estamos um pouco peruanizados, eu e minha esposa. Né? Que bom. Né? E... Então, assim, que a gente apoie naquilo que a gente... que a pessoa que está lá precisar. Que não pensemos assim, o cara está lá aproveitando, por que eu vou ajudá-lo? Não, ajude-o, porque amanhã pode ser você. E para a perícia isso é uma coisa estratégica. Tá bom? E hoje nós temos poucos peritos nessas funções internacionais também, né? A importância de aumentar mesmo, né? Claro, de expandir. Nós temos peritos em Singapura, na parte de informática. Nós temos o Ronaldo, que está em Lyon, na parte de genética. Agora não me ocorre mais. Mas já tivemos gente em Washington. Já tivemos um perito que foi adjunto de Adido, na África do Sul. Mas essas... Acho que tem um adjunto de Adido também, Borelli. Eu não sei onde ele está agora. E eu também não saberia te dizer. Mas são posições eventuais. Sim. Então, eu acho que o que é o diferencial dessa situação é que é uma coisa permanente. E como ela é permanente, a gente tem que continuar carregando essa tocha. E iluminar outros lugares, se for possível. Com certeza. E conveniente para a instituição. O que, na minha opinião, tem tudo a ver, sabe? Porque... como eu acho que eu já falei aqui para vocês, o produto da perícia é muito bom. Qualquer área. Por exemplo, mais um exemplo que vão surgindo, né? Existe a área de identificação facial. Nós temos um software Peritus aqui que é maravilhoso. É um produto que você chega, implementa, dá treinamento e usa, né? Então, assim, e assim para todas as áreas, né? Esse curso de documentoscopia que a gente fez dentro da Embaixada do Brasil, participaram 60 pessoas. Caramba. Tá? O embaixador participou da cerimônia, tudo. E esse era um problema recorrente lá, porque tem brasileiros que cruzam a fronteira e tem peruanos que cruzam a fronteira. E às vezes chega um documento para analisar, você não sabe se ele é autêntico, se ele é falso. O passaporte do Brasil muda, né? Sim. Agora tem um último modelo. Então nós convidamos os peritos da nossa documentoscopia para dar um curso de identificação de fraudes em documentos brasileiros e convidamos uma perita peruana para falar dos documentos do Peru. Legal. Então, olha que bacana, né? Então, foi treinado o pessoal da embaixada, pessoal da alfândega peruana, pessoal da Consulado do Brasil, pessoal do Ministério dos Transportes, enfim, várias... É a troca mesmo, né? Várias entidades. E aproveitamos o ensejo para levarmos padrões de passaportes brasileiros e coletarmos padrões de passaportes peruanos. Que também servem muito para a gente, né? Então, assim, são várias iniciativas que a gente consegue realizar numa posição como essa. E o que você acha que mudou na sua forma de atuar, né? Como perito criminal federal depois dessa experiência internacional, dessa cooperação? O que mudou, eu acho que foi o meu entendimento da importância da gente comunicar o que a gente faz. Da importância também da gente remover os preconceitos que a gente possa ter com um país que é menos desenvolvido que o Brasil, que não tem tantos recursos como o Brasil, mas que representa uma oportunidade de ouro para a perícia criminal federal, para a polícia federal, para a gente também crescer profissionalmente, porque o que acontece? Embora nós tenhamos colegas que são doutores e excelentes em suas áreas, cada país tem a sua casuística. Sim. E você aprende muito com cada país. Você aprende coisas que você nem imaginou que iria aprender. Então, eu acho que eu mudei nesse sentido de sair um pouco da casca, né? Daquela coisa da gente ficar só fazendo nossos exames periciais e comunicar o que a gente faz e romper essas barreiras de preconceito que, querendo ou não, a gente acaba tendo, né? A gente reclama que países mais desenvolvidos têm esse preconceito com o Brasil, mas se a gente analisar um pouquinho a nossa consciência, a gente também tem um pouco desse preconceito em relação aos países da América Latina.
Nosso tempo está chegando ao fim aí. Eu Voou, queria né? deixar. Eu acho, foi Nossa, ótima passou rápido essa conversa. mesmo, como você falou que iria. Eu queria só deixar você à vontade se você quiser complementar mais alguma coisa antes da gente encerrar o episódio. Não, eu queria agradecer aí a confiança, né, da direção, os diretores que passaram antes, como eu falei, o Alain, o Pôncio, o Guanais, o atual diretor Roberto, né, a gente chegou a interagir na minha estada lá, e desejar muito boa sorte ao Toledo, né, que agora está continuando os trabalhos, e me colocar à disposição sempre que for necessário para ajudar nesse processo. Inclusive, agora eu estou participando também do projeto PNID, eu estou encarregado dessa parte de cooperação internacional. Acho que agora isso vai meio que me acompanhar, né, de alguma forma. E eu vou tentar fazer o melhor para que esse projeto continue e que outros possam surgir, porque realmente é importante, é benéfico, é relevante para todos nós aí da Polícia Federal e, eventualmente, para a sociedade brasileira. Obrigado. Zaca, foi um prazer Eu que agradeço. Obrigado, te Zaca. ouvir a sua história aí bacana. E eu convido vocês a nos seguirem nas redes, tanto no YouTube quanto no Instagram, @Perícia Federal. Aqui no estúdio, Gustavo Azevedo, eu, Daniele Ramos, e os trabalhos técnicos são de Fábio Batista. Tchau, tchau, pessoal. Até logo!